Oi, turma do sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5. Só para relembrar para vocês. Nós falávamos no capítulo 5, né? Sobre os hebreus. Que eu falei que eu ia dividir para não ficar tudo junto. Então eu falei sobre os hebreus só para relembrar. Eles são povos que viviam do pastoreio de animais, né? Eles eram chefiados por patriarcas, tá? O primeiro patriarca deles foi Abraão, ou Abrão, então ele ficou incumbido de liderar esse povo até a terra prometida. Eles eram povos monoteístas, ou seja, que acreditavam num único Deus. Palestina e Canaã é a mesma, vamos dizer assim, a mesma terra prometida que Deus prometeu para esse povo. E toda a história desse povo está na Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar os fenícios. Tá? Aqui no segundo parágrafo está falando as condições geográficas dessa região que corresponde hoje ao Líbano, a atualidade hoje corresponde ao Líbano. Não contribuiu para as atividades agrícolas, pois não havia rios. Tá? O que acontece? Era uma região muito desértica, eles não eram, vamos dizer assim, eles não eram abençoados como foi o Egito, né? O rio Nilo, que abençoou essa civilização com as suas águas, né, nas épocas de chuva, e a Mesopotâmia também, com Tigres e Eufrates. Eles não tiveram vamos dizer assim, esse rios que abençoasse as terras deles. Então era uma terra muito desértica, tá? E com isso tornava-se impossível de haver uma agricultura. Tá? O que tiver grifado, vocês grifam. Bom, a região em que esses povos habitavam, os fenícios, hoje localiza-se o Líbano. O território ocupado pelos fenícios era uma estreita faixa de terra entre o litoral e as montanhas que eram cobertas por árvores, como cedro e pino. O fácil acesso ao mar e a abundância de madeira contribuíram para se tornarem grandes navegadores, hábeis, construtores de navios e grandes comerciantes no mundo antigo. Eles se tornaram grandes navegadores. Os fenícios, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? Eram povos politeístas. Aqui nós estamos falando aqui nessa parte aqui, ó, navegadores do Mediterrâneo. Estamos falando aqui que os fenícios se tornaram principais comerciantes do mar Mediterrâneo. Eles comercializavam vários produtos, tapete, né, escravo, tudo isso, vocês podem grifar aí, tá bom? Eles se tornaram senhores, né, do mar Mediterrâneo. Com essa nova economia deles, com isso eles tinham acesso a várias outras civilizações. Com isso, o que aconteceu? A astronomia e a matemática eram muito importantes para as principais atividades fenícios. Com elas, conhecia o movimento dos astros para escolher o melhor momento para o plantio e para definir as rotas de viagem. A maior contribuição fenícia para a civilização ocidental foi a criação de um sistema de escrita simples, baseado em um alfabeto de 22 letras, tá? Que deu origem ao nosso alfabeto hoje em dia, né, usado pelos ocidentais. O alfabeto fenício era usado para registrar as mercadorias vendidas e foi incorporado pelos gregos, que mais tarde acrescentou as vogais. Então o sistema de escrita que eles tinham era mais para controlar, vamos dizer assim, as intensas trocas de comércios que eles tinham com outros povos. Então o alfabeto e o comércio marítimo foram os legados que esses povos deixaram para as outras civilizações. Então nós acabamos de falar sobre os fenícios. Agora nós vamos falar sobre os persas. Os persas ocupam atualmente o Irã. E durante séculos o modo de vida dos persas baseou-se na agricultura e na pecuária. Então, vamos lá. A região em que esses povos habitavam hoje localiza-se o atual Irã. A civilização persa formou o maior império da antiguidade oriental. A princípio, os povos persas eram dominados por outros povos, os medos. Essa situação se inverteu por volta de 550 a.C. Nessa época, sob o domínio do comando do líder persa Ciro,
Tá? Tinha um exército, ele comandava um exército nessa época. Os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região e iniciou a expansão territorial que formaria o Império Persa, um dos maiores da Antiguidade. Esse império tornou-se um dos maiores da Antiguidade. Tá? Pouco a pouco, Ciro, imperador, e seus sucessores, Cambises e Dário I, dominaram babilônios, assírios, egípcios, hebreus, fenícios e outros povos. Esse povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo dessa atividade sua principal fonte econômica. A política era toda dominada e feita pelo imperador, soberano absoluto que mandava em tudo e em todos. O imperador Dário, foi no reinado de Dário que Persa atingiu sua extensão territorial máxima. Tá? O imperador Dário I promoveu grandes mudanças e organizou o império. Ele ordenou a construção de grandes estradas que ligavam as partes mais importantes do império. Dividiu o império em satrápias. Por quê? Por que ele dividiu em satrápias? Porque era muito extenso esse império. Então ele não tinha como governar, então ele dividiu em satrápias. Para facilitar a administração do território, pois era muito extenso. O imperador Dário I também mandou cunhar uma moeda. Tá? Ele mandou cunhar uma moeda por causa do comércio, que era muito grande. Então, essa moeda, com o nome dele, né, Dárico, facilitou muito o comércio entre todos os povos sob seu domínio. Os persas tinham uma religião, o zoroastrismo. Zoroastrismo era a religião do povo persa, que é zoroastrismo. O zoroastrismo, tá? Vem segundo o Zaratustra, que era um dos deuses, tá, adorado por eles. Os persas tinham uma religião, o zoroastrismo, tornou-se religião oficial do Império Persa entre os séculos 6 e 4. Seus seguidores acreditavam no fim do mundo e num julgamento final quando viria um salvador da humanidade. A queda do Império Persa, que está falando sobre a queda, vamos voltar aqui. A queda do Império Persa. Onde está a queda? Aqui, a queda do Império Persa. Ocorreu em virtude de guerras, né? De várias guerras que aconteceram com esse povo, persas, com outros povos. Em virtude de guerras contínuas, de sua grande expansão também, sua grande expansão de território, isso tudo favoreceu para a queda do Império Persa. As guerras que ocorreram, também devido à sua extensão de territorial, tá? E a falta de controle sobre o seu próprio território, da incapacidade de sucessores de Dário, né? Os que vieram depois de Dário não conseguiram governar da forma que o Dário I governava. Então o Império Persa acabou sob o domínio de Alexandre o Grande, tá? Ele era o rei da Macedônia, o Grande, o Alexandre o Grande, ele que acabou dominando o Império Persa. Então aqui terminamos a nosso capítulo 5, tá? Vocês depois, antes de fazer os exercícios, estudem o livro, estudem a videoaula, que é importante para vocês, tá bom? E não esqueça de grifar as partes que nós grifamos também. Se você quiser grifar alguma coisa também que achou importante, fica a critério de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para todos.